E o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que já por aqui, para a gente ir aos Estados Unidos, né, Fabrício? Bom dia. Exatamente, Rafael, bom dia. Os candidatos à presidência entraram nas últimas semanas de campanha com discursos polêmicos e agenda cada vez mais intensa, né? Exatamente, e a Kamala Harris marcando compromissos, prestes a marcar um compromisso, inclusive num podcast o mais importante dos Estados Unidos, que é o podcast do Joe Rogan, que ele tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes, um número muito grande de visualizações dos seus podcasts diariamente, e é um nome considerado bastante polêmico, ligado ali até à questão de negacionismo, extremismo, mas a campanha da Kamala Harris vê isso como uma boa oportunidade para ela conversar com uma audiência, conversar com um público que não é o dela. Segundo as estatísticas, o podcast tem 14,5 milhões de seguidores, que é 3 vezes mais do que o segundo podcast mais visualizado nos Estados Unidos, ou mais escutado nos Estados Unidos, melhor dizendo, e 81 dos ouvintes são homens e 56% abaixo dos 35 anos. Uma faixa etária e um público, um gênero que ela não vai tão bem assim quanto Donald Trump. Então, uma oportunidade interessante para ela. Ainda não tem data confirmada, mas a equipe da campanha se reuniu com a produção do podcast para possivelmente marcar essa entrevista. Onde ela vai dar entrevista também é na Fox News, e aí é um campo que é consideravelmente ruim para os democratas, é uma emissora bastante conservadora, que costuma pender mais para o lado republicano, e que a Kamala Harris também enxerga dessa mesma forma. Vamos lá para falar com eles, para conhecer, para apresentar o nosso projeto para um público diferente, um público que não é tão favorável assim ao nosso lado. O Trump também tem uma entrevista marcada na Fox News, mas ele negou a possibilidade de realizar um debate lá, disse que está muito em cima da hora para marcar um novo debate à presidência, falou que já foram feitos 2 debates, um com o Biden e outro com a Kamala Harris, no comecinho do mês de setembro, e negou a possibilidade de um terceiro debate nessa disputa presidencial. E ele também está negociando, deve muito provavelmente comparecer sim no podcast do Joe Rogan, ou seja, a gente está falando aqui de 2 presidenciáveis no maior podcast lá dos Estados Unidos. Campanha focada agora completamente no estado da Pensilvânia. Os 2 candidatos estiveram lá ontem, o Trump estava ali num evento que era mais uma conversa com eleitores, enquanto a Kamala foi para um comício. Esse é o estado considerado chave para essas eleições. Tem vários swing states lá nos Estados Unidos, aqueles estados pêndulo, que uma hora votam democrata, outra hora votam republicano, mas nenhum deles tem ganhado tanta atenção nessas eleições quanto a Pensilvânia. Tudo leva a crer que quem ganhar a eleição na Pensilvânia, muito provavelmente será o presidente eleito lá nos Estados Unidos. A Kamala Harris criticou um discurso do Trump que ele mencionou o inimigo interno, falando de grupos radicais, que o exército poderia lidar com grupos radicais dentro dos Estados Unidos. Ela criticou bastante isso. O Trump tem dobrado a aposta naquele discurso típico dele, que a gente já conhece há muitos anos. Tudo que nos leva a crer, Rafael, que a gente está diante das eleições mais acirradas da história dos Estados Unidos, possivelmente até mais mesmo do que a de 2020. Pois é, e as pesquisas têm indicado isso, não é, Zé Maria Trindade? Apontando empate, vantagem ligeira para um ou para outro. Por isso, se justifica aparentemente essa intenção da campanha democrata de procurar pescar em águas alheias, por mais que essas águas sejam inóspitas, né? Como esses ambientes citados pelo Fabrício Naitz aqui. Pois é, se a gente acha a dificuldade, a vida difícil de institutos de pesquisas aqui no Brasil, imagine nos Estados Unidos uma eleição diferente, um jeito de votar diferente, cada um vota numa época, pelos correios, e a eleição indireta, que é uma garantia dos Estados Unidos de que nenhuma região vai dominar o país através da simples maioria de votos. Daí, a eleição indireta através de delegados. Isso fica muito mais difícil de se prever. E veja como a política é uma entidade viva. Há pouco tempo atrás, os democratas já estavam se preocupando com as próximas eleições, porque consideravam esta perdida. Aí houve uma troca de candidato, a Câmara reagiu, né, mas não virou. Ela conseguiu ficar numa posição competitiva, mas o favorito é Donald Trump, exatamente pela possibilidade, o jeito dele de fazer campanha e de crescer na reta final da campanha. É uma eleição indefinida e o mundo inteiro está de olho no que vai acontecer,
porque não é igual por igual, não. Aí é uma diferença muito forte de abordagem, de política externa, de política interna, de migração e de política de relação com outros países. Uma eleição que todos vão acompanhar muito. Eu tive a oportunidade de ouvir aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele era um deputado simples, ninguém nem prestava muita atenção, ele era candidato. Quando o Trump ganhou, ele me disse, olha, isso aí, Zé Maria, me favorece. E favoreceu. Quer dizer, este ar geral que sai dos Estados Unidos acaba, sim, influenciando muito eleições pelo resto do mundo. É a grande democracia, né?